A Revolução Francesa. Pois enfim, para entendermos a Revolução Francesa, primeiro temos que entender como era a França naquela época. A França era uma monarquia absolutista, ou seja, o seu rei, Dom Luís XVI, mandava em praticamente em tudo. E também a França não estava em uma situação muito boa naquela época, por vários motivos. Primeiramente, a Europa estava passando por um grande frio. Isso, um grande frio, né? Um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. O clima estava completamente doido. Isso, obviamente, ferrou com as plantações. Ou seja, a França estava sem comida. Além disso, também, ela tinha perdido a Guerra de 7 Anos para a Inglaterra. Com isso, veio uma bela dívida. E ela também perdeu a sua colônia na América do Norte. O que também foi um belo prejuízo. Alguns anos antes, os americanos tentaram a sua independência, e aí então Luís XVI decidiu ajudar os americanos como forma de ajudá-los. E então ele emprestou soldados, dinheiro e tudo mais. No fim, os americanos conseguiram sua independência e a França quebrou de vez. Com isso, então, a França estava sem comida e sem dinheiro. Além disso, também na França existia dois tipos de classes: o clero, a nobreza e a burguesia. E também, além disso, também o clero e a nobreza são as pessoas de alta classe. A burguesia era nós, né, como nós, a classe mais pobre. E vocês podem estar se perguntando, tá aí, e o que que tem? Pois bem, a burguesia ela pagava impostos e o clero e a nobreza não pagava. Agora já a burguesia pagava. E isso obviamente deixou a população bem nervosa da vida, mas eles não podiam fazer nada, pois o rei tinha um poder absoluto. Além disso, também a população estava extremamente nervosa com Luís XVI, até porque a maioria da população estava passando frio, fome e essas coisas. Só que, porém, obviamente, eles não podiam fazer nada. Além disso, também, Luís XVI fez os cleros e a nobreza também pagarem impostos na Assembleia dos Notáveis, e isso, obviamente, deixou o povo extremamente furioso com Luís XVI. Além disso, também, o voto da França naquela época não era por pessoa, e sim por Estado, ou seja, uma bela de uma injustiça. Além disso, também a burguesia, que eram as pessoas que estavam mais passando dificuldades, criaram a Assembleia Constituinte, onde basicamente tudo o que acontecia na França era decidido pelas pessoas e não pelos estados. E aí o rei, vendo isso, que dava dando ruim, ele demitiu seu primeiro-ministro, o que obviamente não deixou as pessoas obviamente nada felizes. Ou seja, tudo que Luís XVI fazia, ninguém gostava. E obviamente as pessoas que não gostaram nada foram armadas e cercaram as ruas de Paris. O rei tentou pará-los, porém não adiantou nada. E com isso, alguns nobres também tiveram que sair do país, o que foi considerado como o Grande Medo. Além disso, também, entre 1789 a 1792, com a população não gostando nada que Luís XVI estava fazendo, eles convocaram a monarquia constitucional, ou seja, que os poderes do rei iriam ser limitados por uma constituição. Porém, algumas coisas ruins aconteceram, como por exemplo, a igreja também, que os burgueses eles tiraram também os bens da igreja para poderem pagar as dívidas que eles tinham naquela época. E qualquer pessoa que fosse contra a monarquia constitucional iria ser, né, sentenciada à morte na guilhotina. Com isso, então, ficava na direita as pessoas nobres que queriam também, que, assim, tipo, queriam mudar, né, que não gostassem de uma monarquia constitucional, né, gostavam, quer dizer, mas não era assim, tipo, queriam mudar tudo. Já os revolucionários queriam mudar praticamente tudo. E aí, com isso, a Áustria e Prússia resolveram se intervir na Revolução. Com isso, então, os franceses se adiantaram e declararam guerra à Áustria. Porém, o rei ele estava do lado dos austríacos. Eles até tentaram chegar diretamente na fronteira com os austríacos, porém eles até se disfarçaram, né? Chegaram perto da fronteira com a Áustria, porém foram reconhecidos e foram acabando sendo presos, né? Foi o rei e sua esposa.
E aí, com isso, a França estava dividida em dois. Os girondinos, que não queriam mudar diretamente a França, assim, tipo, que algumas coisas, mas não tanto. Já quer dizer, os jacobinos queriam mudar basicamente tudo. E antes que os jacobinos, que estavam com mais poder, queriam uma monarquia constitucional, decidiram que a França iria se tornar uma república. E aí, com isso, então, no dia 21 de janeiro de 1793, a Dom Luís XVI foi guilhotinado em praça pública. E aí, com isso, então, a República Francesa foi declarada. E aí, com isso, as coisas na França estavam um caos. As pessoas morreram várias vezes na guilhotina, até porque algumas pessoas não eram a favor da República. Além disso, também, o cara chamado Napoleão Bonaparte foi em 19 de maio de 1798 diretamente para o Egito para tentar conquistá-lo, porém foram cercados pelos ingleses. Além disso, também Napoleão era um ótimo general de exército, e então ele voltou para a França após que os ingleses tinham cercado, e com a ajuda de alguns generais, com a burguesia, ele acabou dando um golpe de estado no dia 10 de novembro de 1799, dando fim à Revolução Francesa e início à Era Napoleônica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A Revolução Francesa é um pouquinho complexa de se explicar, por isso que eu não entrei muito em detalhes, certo? Eu só entrei em detalhes para as coisas mais importantes, né, que aconteceu na Revolução Francesa, né, que é muito importante vocês aprenderem. Pois então é isso, pessoal, se puderem se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Vão me ajudar demais. Também deixar o like no vídeo, tá, galera? Vão me ajudar demais. E então é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.